E obrigada. Boa tarde a todos. Todos me ouvindo bem? Sim. Sim. É um prazer estar com vocês. Estou bem distante, mas que bom que a tecnologia nos aproxima, né? Estou no Rio Grande do Sul, então, alguns quilômetros de distância aí de vocês. E é um prazer estar com vocês hoje e amanhã, então, conversaremos bastante. Esse assunto é um assunto muito interessante, né? A captação de recursos é uma demanda sempre presente nas instituições sociais, né? A gente sabe que é uma área muito sensível, muito relevante, e vamos tentar em 2 dias, né? Os assuntos são muitos, né? A gente tentou aí reunir em 2 dias de forma que a gente consiga, né, ter uma sistemática aí de assuntos para que amanhã a gente chegue na parte mais específica de projetos mesmo, né, de elaboração de projetos, mas antes, né, disso, trabalhar mesmo a questão de legislação e, sobretudo, a realidade local de vocês aí, do que vocês têm hoje de legislação e de formatado aí nos conselhos locais, né? A minha apresentação está aparecendo para vocês, certinho? Bom, então, meu nome é Lilian, eu tenho experiência há mais de 10 anos na área de incentivos fiscais, já atuei também em órgão público, já fui concursada na prefeitura aqui do meu município por 11 anos, então também tenho a experiência do serviço público. Eu atuava na área de saúde e assistência social, então, por esses 11 anos, atuei justamente na parte de repasses públicos, na época ainda eram convênios, né? Depois, com o advento da Lei 13.019, que a gente passou a chamar de termos de fomento, enfim. Mas, então, tenho já mais de 20 anos aí de experiência com conselhos municipais, né? E com esses repasses de recursos às entidades sem fins lucrativos. A nossa lista de conteúdo ela é bastante extensa. Eu tentei reunir hoje, então, sobretudo a parte que diz respeito à base legal das doações aos fundos. A gente vai falar um pouquinho também sobre a competência dos conselhos frente a essas doações, frente aos fundos municipais, que isso é bem importante, né? A gente está falando de recurso público e os conselhos têm uma responsabilidade bastante grande. Vamos falar sobre as doações dedutíveis do imposto de renda, que são a principal fonte, né, de arrecadação de recursos que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos falar, então, das doações e das destinações aos fundos com base na Lei 13.019, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, né, no marco regulatório das organizações da sociedade civil. Vamos falar em editais de chamamento público, nas doações dirigidas, que eu sei que também é um assunto de bastante discussão. Vamos falar das deliberações dos conselhos frente a essas doações. Também vou explanar um pouquinho algumas questões assim relativa à revisão das leis municipais, Resolução Conanda 218 e amanhã, principalmente, algumas peculiaridades da Lei 13.019, que são fatores bem importantes, assim, relacionados à apresentação de projetos mesmos, de tópicos, Lilian, né? desculpa de te interromper, mas a Oi. sua apresentação, ela não está em modo de apresentação. Então, ela está Desculpa. aparecendo os slides do lado e o pessoal está falando que está pequenininho. Ah, agora sim. Agora sim, né? Agora sim, obrigada, Desculpa. viu? Desculpa. Imagina, obrigada por avisar. Então, esses são os conteúdos que a gente vai trabalhar nesses 2 dias, tá? Agora eu vou passar um videozinho para vocês que é bem rápido, tá? Só para a gente introduzir aqui um assunto que eu quero colocar para vocês, tá? Olá, hoje vamos falar sobre um tema muito atual. Falaremos sobre democracia participativa. No vídeo sobre democracia representativa, vimos que também pode haver participação na representação, mas há um outro modelo que se baseia na participação direta, é a democracia participativa.
Ainda que na democracia representativa possa haver algum nível de participação no processo de discussão, a democracia participativa pressupõe que o povo participe diretamente das decisões. Esse pensamento vem da obra do antigo filósofo Rousseau. Ele trabalhava com a noção de contrato social, um acordo em que todos aceitavam se sujeitar à autoridade de um governo, desde que esse governo atuasse em prol do bem de todos. Era o que ele chamava de vontade geral. Rousseau dizia que ninguém pode representar o povo, que não ele mesmo, porque aceitar a representação de alguém seria abrir mão da própria vontade, da própria soberania. Para Rousseau, o cidadão deveria ter uma participação ativa e soberana, inclusive no papel de ratificar diretamente as leis. Na opinião dele, só quem deveria ter representantes do povo é o poder executivo, já que é ele quem aplica as leis. Rousseau também achava que quem participa acaba obedecendo mais, pois sente que tomou parte da decisão, ainda que não seja a que mais desejasse. Muitos outros estudiosos que defendem a democracia participativa enfatizam esse aspecto. Eles acham que as pessoas devem participar das decisões que regem suas vidas, no trabalho, nas escolas, nas suas comunidades. A ideia é que quando as pessoas se acostumam com isso, passam a gostar e a desejar participar cada vez mais na política, em todos os lugares. Por isso, para os teóricos da democracia participativa, não se pode dizer que as pessoas não querem participar da política porque não gostam. Elas não gostam porque não foram ensinadas a isso. Por isso, eles também destacam o papel fundamental da educação para que se alcance uma democracia mais participativa. Essa educação deve abranger inclusive a educação política, como, por exemplo, a participação em assembleias de vizinhos, e que deve se estender para bairros, cidades, estados e também para o nível federal. Eles defendem que, se nos níveis mais altos a participação direta ficasse muito difícil, não haveria problema em ter alguma representação para facilitar o processo. Podemos perceber, então, que, apesar de ser uma ideia antiga, pois Rousseau viveu há muitos anos, a democracia participativa tem defensores até hoje, pois muitos imaginam que os problemas atuais da democracia poderiam diminuir se houvesse uma participação mais direta e ativa dos cidadãos nas decisões. Mas atualmente há ainda outra corrente que tenta trazer uma solução para este grande dilema. Segundo ela, as imperfeições que vemos hoje são naturais da própria democracia representativa. E a solução não seria substituí-la, mas tentar resolver o que não está dando certo. Ou seja, se o problema está em saber qual a vontade dos cidadãos, devemos criar mais mecanismos para ouvi-los. Se está na falta de prestação de contas ou no controle, devemos criar mecanismos para aumentar a transparência e garantir que todos tenham condições de avaliar o que está sendo feito. Opa, você percebeu que o que pode ajudar a diminuir os problemas no processo de representação democrática é justamente mais participação? Acabamos voltando ao vídeo sobre democracia representativa, né? Tanto lá quanto aqui, a conclusão é de que a participação pode ser um bom caminho para aprimorar a democracia. E você, o que acha? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania. Bom, por que eu passei esse vídeo para vocês então? Quando a gente fala em conselho, a gente está falando em democracia. Quando a gente fala em democracia participativa, a gente está falando num pluralismo, né? E a gente sabe que em todas as comunidades a gente tem um pluralismo de ideias, um pluralismo de pessoas, um pluralismo de necessidades. E os conselhos, eles entram justamente com a importância, com a relevância de poder estar discutindo essas necessidades, discutindo cada assunto de determinadas áreas, de determinadas regiões, de determinados bairros. Então, por isso que a gente tem demandas de saúde, demandas de educação, demandas da política do idoso, todas elas representadas através de conselhos. É uma forma muito importante que nós temos hoje de cidadania. Só que os conselhos não são de qualquer tipo. Os conselhos, a gente tem que pensar neles como participativos. Por que participativos? Porque eles estão dentro de um ambiente político, né? E
se a gente for pensar nessa questão de participativo, de estar dentro de um ambiente político, a gente pode ter em mente que os conselhos, eles são talvez a forma mais antiga que a gente tem de uma experiência política, porque bem lá nos primórdios da civilização, nós já tínhamos decisões sendo tomadas através da coletividade. Lá as pessoas, quando tinham uma invasão de terras, lá na agricultura, quando nem tinham, às vezes, né, sociedades firmadas teoricamente, né, ou através de leis, mas a comunidade sempre tinha suas representações, né? Se reuniam e tomavam as decisões, decidiam o que ia ser feito com determinada situação, com determinado problema, né, que acabava surgindo. E essa questão também está relacionada à noção de enraizamento. Por quê? Porque se eu pertenço a alguma coisa, se eu pertenço a uma comunidade, eu tenho o direito de decidir, de escolher coisas para aquela comunidade, né? Então, o conselho, ele emana tudo isso, todos esses conceitos, né? São expressões de coletividade. E também um outro conceito muito importante relacionado à questão dos conselhos é o conceito de deliberação. Por quê? Porque deliberar ele é simultaneamente tomar uma decisão com base em discussão. Então, quando a gente fala em deliberação, a gente não está falando simplesmente de uma decisão que foi tomada ou de uma ordem. A gente está falando de algo que foi muito discutido, de algo que foi pensado no coletivo, de acordo com o interesse público, com o interesse da coletividade, e que aí sim, através dessa premissa, foi tomada uma decisão. Então, isso é muito importante, é fundamental que a gente tenha isso bem claro. O conselho, além de ser participativo, ele toma decisões de acordo com o conjunto de necessidades da comunidade e ele delibera a partir de uma discussão em conjunto. Bom, sobre a questão legal dos conselhos, tá? A nossa Constituição Federal, garante a existência dos conselhos, então a gente tem lá no artigo 29 da nossa Constituição já a questão de onde estão as atribuições dos municípios, né? Está prevista a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. O artigo 198 também destaca a questão da saúde. E de forma mais consistente, o artigo 204 fala na participação da população referente à assistência social, por meio de organizações representativas. Isso na formulação de políticas públicas e no controle das ações em todos os níveis. Então, a existência dos conselhos é uma garantia constitucional no nosso país, tá, pessoal? Então, sobre as características dos conselhos, eles são sempre colegiados. Por que colegiados? Porque eles têm uma pluralidade de participantes, ele tem uma representação oficial, ou seja, os membros do conselho, né, eles são representantes de determinadas organizações, e ele tem sempre uma mesa diretora, né? Eles são paritários, porque eles têm 50%, né, de representantes da sociedade civil e 50% de representantes do governo. Eles são estatais, porque sempre vão ser criados por uma lei orgânica. São permanentes, porque são criados por lei, né? Então, eles não podem acabar. Inclusive, a gente acabou de ver ali no slide anterior que a nossa própria Constituição Federal garante a existência dos conselhos, né? As atribuições dos conselhos, elas sempre vão estar previstas em atos normativos e eles são, na sua grande maioria, deliberativos, que, como eu expliquei antes, não é apenas decisões, são decisões, tomada de decisões com base em discussões. Bom, o que os conselhos, de forma ampla fazem, né? Eles propõem, fiscalizam, controlam e deliberam. O que eles propõem? As diretrizes das políticas públicas, controlam o uso dos recursos relacionados à sua área, né, de atuação,
fiscalizam as ações, controlam e deliberam sobre tais políticas. E aí a gente tem alguns conselhos que são consultivos e alguns conselhos que são deliberativos, que aquilo que eles discutem e tomam como decisão, né, acaba sendo levado adiante nas decisões políticas, né, relacionada a determinada política pública. Outro ponto importante dessa questão da deliberação é que os conselhos eles funcionam sempre como uma decisão futura. Ele sempre vai modificar algo futuro. Então, ele vai deliberar sobre um determinado assunto que vai modificar a política pública, né, da realidade local a partir daquela decisão, daquela deliberação. Nós temos também um instrumento muito importante, nas mãos dos conselhos, que são as conferências, que são espaços periódicos de debate, de formulação e de avaliação sobre temas específicos de interesse público. Então, todos os conselhos, né, realizam as suas conferências. Normalmente, elas acontecem de 2 em 2 anos. E aqui a gente tem a questão da atuação dos conselhos, e importante a gente também destacar que isso é um círculo, tá? Então, ele não tem fim. O conselho ele vai estar sempre formulando, vai estar deliberando ou consultando, né, no caso dos consultivos, mas ele também está monitorando e avaliando. Isso é muito importante, porque eu já vi vários casos de conselhos que ficam com aquela ideia de que, nós somos um conselho deliberativo, nós temos o poder de decisão. E aí ficam com aquela ideia de que tem o poder de decisão, de que podem decidir as coisas, mas esquecem que dentre as suas atribuições está também a avaliação, o monitoramento e a formulação da política pública. E isso é fundamental, porque todas essas 4 atuações são super importantes dentro do conselho. O conselho tem que monitorar, tem que avaliar, tem que formular e tem que deliberar. Bom, aqui eu trouxe para vocês um cenário dos conselhos da pessoa idosa, o que a gente tem hoje oficialmente cadastrados, tá, no Brasil e sobretudo aí na região sudeste. Então, hoje, dos 5.570 municípios, nós temos, o último levantamento foi 2020, né? 27 conselhos estaduais e 3.178 conselhos municipais da pessoa idosa. Em São Paulo, que são 645 municípios, 589 conselhos. Então, vocês podem ver que ainda tem muitos municípios que ainda não têm formalmente o seu conselho da pessoa idosa instituído, né? Ou talvez não esteja devidamente regular, né? E por isso não está no banco de dados nacional, né? Aí, no que diz respeito aos fundos da criança e do adolescente, a gente tem hoje, esse número é de 2022, tá? Então, tá mais atualizado no banco de dados nacional. São, a nível federal, 3.666 regularizados, 531 inconsistente e 1.371 não tem cadastro no Banco Nacional. Depois eu vou explicar para vocês mais adiante a importância disso e o que isso significa, que cadastro é esse, tá? Em São Paulo, 464 regularizados, 54 inconsistentes e 127 não possui. Até porque eu quero apresentar para vocês em qual dessas faixas aqui vocês se encaixam hoje. A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente realiza anualmente o cadastramento dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, para atualizar a lista da situação regular do país, tá? Por que isso é importante? Porque caso algum conselho, algum fundo municipal tenha verbas a receber do Fundo Nacional ou através de doações feitas diretamente na declaração, elas têm que estar com esse cadastro em dia.
elas têm que estar devidamente aptas. Elas têm que estar nesse verdinho aqui desse slide, ou seja, com seu cadastro regularizado. Aí, sobre a lei orgânica aí do município de Olímpia, tá? Eu dei uma olhada na lei orgânica, vi que vocês têm lá na seção da proteção especial, o artigo 220, 221 e 222, que tratam da proteção à criança e ao adolescente. E vi que vocês têm os artigos 223 ao 226, que tratam do atendimento à pessoa idosa. Isso é importante, por quê? Porque depois vocês vão entender mais esse quebra-cabeça, né? Assim que a gente for passando o detalhamento do que a gente vai trabalhar, mas é uma sequência de leis, né? A gente tem que estar, os conselhos, o fundo, ele tem que estar previsto lá na lei orgânica, aquela política pública, aquela política de atendimento. Se ela não estiver prevista lá na lei orgânica, tem coisas para frente que a gente não consegue fazer. Então, na lei orgânica do município, embora ele esteja de uma maneira bem resumida, as duas políticas estão citadas, tanto a da criança e do adolescente, como a da pessoa idosa. E agora aqui o marco legal, então, dos conselhos da criança e do adolescente e da pessoa idosa aí do município de Olímpia. Eu coloquei ali uma pergunta: conselheiros, conhecem essa legislação? Isso é uma provocação para vocês, porque é de suma importância que vocês conheçam essa legislação, tá, pessoal? Eu até defendo muito a ideia de que toda vez que é eleita uma nova mesa diretora do conselho, toda vez que são eleitos, que são compostos, né, novos conselhos, que essa legislação seja entregue para os conselheiros, que eles tenham conhecimento dessa legislação, tenham inclusive uma discussão sobre ela, por dois motivos. Primeiro, que é fundamental conhecer, vocês têm que entender, né, o que é o conselho, o que é o fundo que vocês vão trabalhar e qual a responsabilidade desse fundo, né, e dessa política. E também porque as leis são passíveis de mudança. Então, é conhecendo elas que vocês vão ter condições de daqui a pouco propor melhorias, né, propor modificações nessas leis. A gente sabe que tem leis que são antigas, né, e que daqui a pouco tem coisas ali que já não estão mais de acordo com a realidade de vocês. Então, conhecer essas leis é fundamental. Então, eu sugiro que vocês, conselheiros, né, que estão participando hoje, quem ainda não conhece, por favor, é importantíssimo que vocês leiam essas leis, tomem conhecimento delas. A criação do Conselho da Criança e do Adolescente, então, é uma lei de 2014 e a do idoso de 2001. Só que a da criança e do adolescente, pelo que eu entendi, ela foi revista, porque tem um decreto mais antigo de 98. Então, eu acredito que ela foi revista depois em 2014, através da Lei 3.794. E o Conselho do Idoso, então, a lei de criação do Conselho é de 2001 e a do Fundo é de 2015. Aqui é uma explicação em relação ao CNPJ dos fundos. Cada fundo ele tem que ter uma natureza contábil, né, uma natureza jurídica. Isso também é fundamental para que aquele cadastro lá na Receita Federal seja aceito e fique ok, né, dentro da base de dados nacional. Então, quando o fundo ele é municipal, ele tem que ter o código de natureza 133.3. Aí o de vocês aí, eu consultei os dois CNPJs, vocês estão com os dois fundos de natureza ok, tanto o fundo da criança e do adolescente, como o fundo do idoso. Então, os dois têm fundo público da administração direta municipal, estão corretos os códigos de classificação, tá? Isso também é uma premissa para que dentre todos aqueles passos que a gente vai seguir e que vocês possam usar os incentivos fiscais, isso também é uma premissa, né, dentro de todo esse processo.
Questão de regimento interno, tá? Isso também é uma documentação importante que cada conselho deve ter. Eu encontrei na pesquisa que eu fiz o regimento interno do Conselho do Idoso, do Conselho da Criança e do Adolescente, eu não cheguei a encontrar, não consegui no site ali do município. Mas o regimento interno dos conselhos, ele contém um detalhamento das competências do conselho, tá? Então, a lei de criação, ela vai dizer quais os objetivos do conselho, qual o regramento geral do conselho, né? Mas é o regimento interno que vai trazer um detalhamento maior, inclusive de como vão ocorrer as eleições desse conselho, como vão substituir os conselheiros, como é que vão acontecer as reuniões, como vão ser publicadas as decisões desses conselhos. Então, o regimento interno é também um instrumento importante, também deve ser periodicamente revisto pelo conselho, porque daqui a pouco tem regras ali que já não estão mais adequadas à realidade, né? Então é importante que vocês sempre estejam revendo o regimento de vocês para daqui a pouco estar propondo alterações se elas forem necessárias, tá? Plano de ação. Essa é uma pergunta que eu também coloquei ali em forma de pergunta, porque eu sei que muitos conselhos não têm, muito mais do que não ter regimento, tá? É muito mais comum não ter plano de ação. E aí a gente volta lá para aquele slide onde eu coloquei as dimensões, né, da atuação dos conselhos, lembram lá do círculo, né? E uma das dimensões é a questão das ações dentro da política pública, né, do planejamento. E o plano de ação, ele deve conter não só providências a serem executadas diretamente pelo conselho, mas também ações que devem ser realizadas pelo Poder Executivo com recursos municipais. Então, o que é o plano de ação, pessoal? Vocês vão lá, vocês têm a conferência, né? Por exemplo, que vocês elencam lá na conferência quais são as prioridades daquela política pública. A conferência, o relatório da conferência é um instrumento bem importante de vocês usarem no plano de ação. Por quê? Porque ali vocês vão conseguir visualizar quais são as demandas, né? O que foi proposto dentro da conferência como prioritário dentro da política pública, né, que vocês estão atendendo, ou da criança, ou da pessoa idosa, né? Então, esse é um dos documentos que vocês podem usar para elaborar o plano de ação, o relatório da conferência. Normalmente tem uma comissão que trabalha na elaboração do plano de ação, né? Uma comissão composta pelo conselho, e aí vocês vão elencar ações de prazo contínuo, de prazo imediato, curto prazo e médio prazo, que são ações que de fato vocês querem realizar, vocês veem como fundamentais. E aí a gente tem que tomar o cuidado para colocar coisas que sejam execuíveis, né? Então, vou dar um exemplo: instalar um software de controle de projetos, por exemplo, do conselho, ou criar um site de divulgação do conselho, capacitar os conselheiros sobre prevenção às drogas, por exemplo. Enfim, vocês vão elencar todas as ações. O plano normalmente ele é feito para 4 anos, tá? Mas o conselho pode decidir se quer fazer para menos tempo. Mas vocês vão elencar todas as ações que vocês consideram fundamentais de acontecerem dentro desses 4 anos. Vão estimar um valor para cada ação, vão colocar quais as secretarias do município estarão envolvidas nessa ação e vão colocar ali o prazo que vocês acham que deve ocorrer aquela ação. Daqui a pouco, uma ação que é mais urgente, vocês vão colocar imediato. Daqui a pouco, uma ação que dá para esperar um tempo maior, vocês vão colocar médio prazo. Então, o plano de ação, ele é fundamental porque ele comprova que o conselho tem planejamento, que o conselho está cumprindo lá o seu papel de planejar a política pública a qual ele está inserido, a qual ele faz parte. Por quê?
Porque se o conselho quer fiscalizar, se o conselho quer monitorar a política pública, ele tem que fazer o seu papel de indicar e de planejar quais são as prioridades. Até porque a gente ouviu lá naquele vídeo inicial, lá quando a gente falou em democracia participativa, que vocês, né, vocês são um número X de pessoas, né, que fazem parte do conselho, mas vocês estão representando a sociedade civil, na sua grande maioria, né? Então, vocês estão representando outras instituições, outras pessoas, vocês estão representando a coletividade da sua comunidade, né? Então, vocês têm esse compromisso de estar planejando, né? De estar colocando no papel, nesse planejamento, as demandas dessa comunidade. Então, o plano de ação, ele é muito importante e é o plano de ação que vai ser o norteador dos projetos da política pública. Então, quando a gente fala em projeto social, que a gente vai falar bastante amanhã, esses projetos sociais, eles têm que estar linkados com o plano de ação da política pública, com o plano de ação que o Conselho estabeleceu como meta para os próximos anos. Bom, agora nós vamos falar então sobre os incentivos fiscais, que é o que vai dar a base, né, para toda a questão da captação de recursos, que é o principal objetivo, né, da capacitação hoje, né, que é que vocês possam trabalhar depois com os projetos e captar recursos para as instituições. Bom, o que são as leis de incentivos fiscais? O poder público, ele abre mão de uma parte dos recursos que receberia para incentivar a execução de iniciativas em benefício da sociedade. O investidor, por sua vez, apoia causas que se alinham com sua proposta de valor e podem potencializar o seu impacto na sociedade, que é o caso da Condumax, né, que a gente viu hoje, né, que já foi explicado, que é justamente isso, né? Ela quer apoiar causas que se alinham com a sua proposta de valor e quer impactar a comunidade, né, de forma positiva, incentivando projetos, incentivando ações sociais. E aí quer fazer uso dos incentivos fiscais que servem para isso, né? Aí aqui a gente tem um panorama geral das leis de incentivo do Brasil, né? A gente tem as leis que são federais, que elas basicamente têm dedução do imposto de renda, né? A gente tem a existência de leis estaduais em alguns estados, e a gente tem em alguns municípios, não são muitos, leis municipais que são com dedução de ISS e IPTU. Bom, dentro da lei federal, né, que são os incentivos com dedução de imposto de renda, a gente tem leis na área da cultura, do esporte, do Fundo da Criança e do Adolescente, do idoso, Pronas e Pronon, que hoje, infelizmente, estão suspensos. Na esfera estadual, a gente tem, sobretudo, esporte e cultura, são as mais comuns. E nas instâncias municipais, né, que nos municípios, também é mais comum cultura. Alguns municípios, às vezes, têm do esporte, mas não é tão comum. Então, esse é o cenário geral que a gente tem de leis de incentivo no Brasil, tá? Então, esses são os impostos que a gente consegue deduzir quando se fala em apoio a projetos. Sempre que for uma lei de incentivo federal, a gente vai estar falando em dedução de imposto de renda. Sempre que for uma lei de incentivo estadual, a gente vai estar falando em dedução de ICMS. Sempre que for uma lei de incentivo municipal, a gente vai estar falando de dedução de ISS ou IPTU. Então, aqui talvez vocês não consigam ver tão claramente, né? Eu acho que está um pouquinho menor a letra, mas eu vou explicando para vocês. Essa tabela ela mostra quais são os incentivos fiscais vigentes hoje no Brasil do imposto de renda, tá? São os incentivos federais, que é o objetivo dessa capacitação, tá? Nós temos hoje a Lei Rouanet, que é a lei da cultura, a lei do audiovisual,
Essas duas leis juntas, elas permitem que as empresas destinem até 4% do imposto de renda devido. Não vou trabalhar detalhes dessa lei, que vocês vão ter um dia específico sobre ela depois com a Solange, mais à frente. Temos a lei do esporte, que passou, a partir desse ano, a 2% do imposto de renda devido. Então, até o ano passado, as empresas podiam apoiar os projetos esportivos com 1% do imposto de renda. A partir desse ano, esse percentual passou para 2%. Temos a lei da reciclagem, que ela ainda está aguardando regulamentação, mas é uma lei nova que foi proposta há mais anos, no fim ela foi aprovada de fato no ano passado, e agora ela está em fase de regulamentação, precisa de instrução normativa, mas ela vai concorrer com a lei do esporte. Então, possivelmente teremos pelo Ministério do Meio Ambiente ainda nesse ano a regulamentação, e ela vai entrar ali junto com o percentual do esporte. Aí nós temos o Fundo da Criança e do Adolescente, que é então 1% do imposto de renda devido, Fundo do Idoso, que é mais 1% de imposto de renda devido, e ali está mais escuro, porque por enquanto estão suspensas o PRONON e o PRONAS, que eram duas leis de suma importância. Um é um programa que atende a pessoas com deficiência, e o outro é um programa de atendimento a pessoas da oncologia, e foi suspenso, foi vetada a lei no final do ano passado, agora me parece que vai ser reavaliada pelo Congresso Nacional, então tem chance que volte ainda nesse ano, por isso que ela ainda consta no quadro, mas via de regra, por enquanto, ainda não tá valendo, né, para as deduções. Então, nesse cenário, a gente tem também as doações de pessoa física, que elas podem, no somatório geral, destinar até 6% do imposto de renda devido, e mais o adicional de 1%, que passou a valer esse ano, para o esporte. Então, o que é importante aqui desse aparato de informações aqui? Que as leis são compatíveis e acumulativas. Isso tem muita gente que não sabe e que se confunde. Por que essa informação é importante? Porque a mesma lei, a mesma empresa que destina 1% para o projeto da lei do idoso, ela também pode destinar mais 1% para o projeto da lei da criança e do adolescente, mais 4% para o projeto da lei da cultura, mais 2% para a lei do esporte. Então, essas leis, elas não competem entre si, salvo ali naquele caso ali que a gente viu do audiovisual dentro da Rouanet, que as duas têm um percentual ali acumulativo, né? Mas as outras leis são todas separadas, né? Cada uma tem o seu percentual. E quando a gente fala de pessoa física, que aí sim ela tem o 6% global, né? Então, a mesma empresa que apoia um projeto do Conselho do Idoso, ela também pode apoiar um projeto da Lei da Criança. Isso é bem importante vocês saberem, porque eu já tive conhecimento de, às vezes, a pessoa vai pedir apoio para um projeto, e aí a empresa diz, não, eu já tô apoiando o projeto da escolinha de futebol tal, ou eu já estou apoiando o projeto lá da casa de idosos, mas às vezes o próprio contador daquela instituição, a pessoa que cuida lá do marketing, enfim, são diferentes setores, às vezes nas empresas, né? Às vezes aquela pessoa não tem esse conhecimento de que essas leis são acumulativas. Então é bem importante que vocês saibam disso, porque isso potencializa, né, a captação de recursos dentro dos projetos de vocês. Bom, as doações, então, via Fundo da Criança e do Adolescente. Essa previsão legal está no artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tanto as pessoas físicas como as empresas tributadas em lucro real podem fazer essas doações. São doações, então, aos fundos estaduais ou municipais, além do nacional, né? Descontando parte do seu imposto de renda devido. A legislação autoriza deduzir até 1% do imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas e 6% do imposto de renda devido pelas pessoas físicas. Aqui também
uma informação importante é imposto de renda devido e não imposto de renda a pagar. Doações ao Fundo do Idoso, então a lei, né, a base legal que permite essa doação é uma lei de 2010. Então, funciona da mesma forma que a criança e o adolescente, 1% do imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas e até 6% do imposto de renda devido pelas pessoas físicas. Quando a gente fala nessas doações, a gente tem doações realizadas diretamente ao fundo. Nessa modalidade, não é necessário o cadastro específico do fundo junto à Receita. Entretanto, é preciso que o fundo esteja inscrito no CNPJ e este esteja ativo. As doações podem ser feitas por pessoa física ou jurídica. O fundo deverá emitir recibo das doações e declarar os valores recebidos. Este procedimento é necessário para que os doadores não caiam na malha fina. O fundo que receber doações deverá anualmente, no exercício seguinte ao recebimento das doações, fazer constar em sua declaração de benefícios fiscais o CNPJ, CPF e os valores recebidos de cada doador. Essa questão é bem importante, que é a questão da DBF, tá? Por quê? Todas as empresas e pessoas físicas que fazem as doações ao fundo, obrigatoriamente o município tem que, no ano seguinte, informar na DBF, informar na declaração de benefícios fiscais, o CPF e o CNPJ desses doadores, porque senão depois eles caem na malha fina. Se o município não faz isso, existe um prazo legal, né, para essa informação, sempre é o setor de contabilidade de cada prefeitura que faz isso. Por quê? Porque o doador, ele está lá com o seu recibo da doação, né? Então, ele vai informar lá na sua declaração de imposto de renda que ele fez aquela doação. Mas essa informação tem que aparecer para a Receita Federal de alguma forma. Quando a gente fala de patrocínios da lei do esporte, da lei da cultura, isso é via sistema. Então, o próprio sistema já faz essa informação, já manda essa informação para a Receita Federal. Mas quando a gente fala de doações aos fundos municipais, a prefeitura tem que fazer essa informação, porque não existe um sistema hoje que gerencia isso, que manda essa informação para a Receita. Então, para não dar conflito de informações, obrigatoriamente os municípios têm que fazer a DBF anualmente e informar os dados dos doadores. Eu sempre recomendo aos conselhos que os conselhos tenham esse controle de doações, de quem fez as doações ao fundo no ano, e passe no final do ano uma relação para a Secretaria da Fazenda, né, para a contabilidade do município, para conferir se eles estão com toda aquela lista, né, para informar na DBF. Por quê? Porque isso fideliza os doadores, né? A partir do momento que vocês tiverem uma empresa ou um doador que cair na malha fina, provavelmente essa pessoa não vai voltar a apoiar o fundo aí do município, né? Então, isso é importante que vocês tenham esse controle, a relação anual dos doadores e confirmem se o município anualmente está fazendo a DBF e informando todos esses nomes, toda essa relação de doadores para a Receita Federal. E nós temos também, então, aquilo que eu falei antes, são de quem vai lá e deposita na conta do fundo, tá? São as doações direto na conta do fundo, que são feitas tanto por empresas como por pessoas físicas. Mas também a gente tem as doações realizadas diretamente na declaração do imposto de renda. No Fundo da Criança e do Adolescente, essa possibilidade já existia desde 2012. E no Fundo do Idoso passou a existir a partir de 2019. Foi uma novidade também para o Fundo do Idoso, bem importante, que alavancou aí as doações, né, as captações via fundo. Nessa modalidade, o CNPJ do Conselho tem que estar ativo lá naquele banco de dados que eu falei antes, lá do governo federal. Então, aqueles fundos que estão lá com o seu no vermelhinho lá, que não está ativo o seu cadastro no banco de dados nacionais, se a pessoa vai fazer uma doação na declaração do imposto de renda, ela não consegue, porque quando ela for informar o CNPJ do fundo, vai acabar dando erro.
Então, existe essa possibilidade, as pessoas podem doar diretamente na declaração. Por que foi feita essa possibilidade, foi aberta essa possibilidade, né? Porque quando as pessoas doam dentro do exercício, elas têm que depositar o valor na conta do fundo até o dia 31 de dezembro, né? E elas só vão deduzir lá no ajuste quando elas fizerem em abril do ano seguinte, né? Então, quem não quer colocar esse valor, né, antecipado na conta do fundo, quem não tem condições de antecipar esse valor, acaba optando por fazer na declaração de imposto de renda. Aí o próprio sistema calcula ali quanto ela pode fazer, aí o percentual diminui, de 6% passa para 3%, mas o próprio sistema calcula quanto ela tem, aí vai gerar uma guia ali de recolhimento da União, ela vai pagar aquela guia e esse depósito vai direto para a Receita Federal. Ele não vai diretamente para a conta do fundo, tá? Aí aqui eu trouxe uma informação para vocês que é o potencial que vocês têm hoje de captação de pessoas físicas aí em Olímpia. Vocês têm, se a gente for pensar em captação até 31 de dezembro, que são esses depósitos que as pessoas físicas fazem diretamente na conta do fundo, vocês têm um potencial na cidade hoje de 2.667.000. Se a gente for pensar em depósitos que são feitos no ajuste da declaração, vocês têm hoje um potencial de 1.333.000. Isso são dados reais, tá, pessoal? São dados da Confederação Nacional dos Municípios, só com base nas pessoas que de fato pagam o imposto de renda no município, que estão dentro da faixa que paga o imposto e que poderiam destinar ao fundo. Tá? Então, hoje vocês têm esse potencial de doação. E a gente está falando só em pessoas físicas, não estamos falando de empresas, tá? Daí aqui, ó, só voltando, ó, em 2021 foi 39.000 que foi doado na declaração. Então, vocês viram o contraste, né? Vocês têm um potencial de mais de 1 milhão na declaração, isso só contando o que pode ser feito diretamente na declaração, que aí reduz de 6% para 3%, e vocês tiveram em 2021 39.000 reais apenas, de pessoas que optaram por fazer essa doação no momento da declaração. Isso aqui é um exemplo da DARF, né, que é gerada quando alguém opta por fazer a doação diretamente na declaração do imposto de renda. Então, para vocês terem de maneira ilustrativa. Anualmente, a Receita Federal emite um declaratório executivo, que é chamado de ADE, com todos os fundos que receberam os valores doados. Tais fundos, com seus respectivos dados cadastrais e bancários, compõem o cadastro FDCA-FDPI da Receita Federal. Os fundos que constarem neste AD não precisam realizar recadastramento anual e seus dados não precisam ser enviados à Receita Federal para o ciclo seguinte, a menos que sofram alguma alteração. Aqui a gente tem as doações realizadas ao Fundo do Idoso em 2022 via declaração do imposto de renda. Então, no ano passado, vocês tiveram um aporte de R$ 93.510,24, que pessoas fizeram doações no momento da declaração, e aí depois a Receita Federal repassou ao município em 17 de agosto. O que isso significa, pessoal? Voltando ali àquele assunto que eu sei que isso é chatinho. As pessoas, no momento da declaração, optaram por doar um valor ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa, aí gerou a DARF, elas pagaram essa DARF, e esse valor da DARF foi lá para a Receita Federal. Ele não vai para o fundo, ele vai lá para a Receita Federal. Aí a Receita Federal faz o levantamento do somatório de valores doados nos quais foi informado o CNPJ do fundo de vocês, aí totalizou os 93.000.
Aí o que ela faz? Ela publica aquela AD, e lá está a relação de todos os municípios, quanto totalizou para cada um, isso é público, tá? Depois eu vou dar o link para vocês, e aí ela transfere para os fundos municipais. Então, sempre tem uma data do ano, normalmente é lá pelo mês de agosto, que a Receita Federal transfere para os municípios, para os fundos municipais, o valor do somatório das pessoas físicas que doaram diretamente na declaração. Mas vejam bem, isso só acontece se o fundo está ativo naquele cadastro federal. Então, do fundo da pessoa idosa, vocês receberam em agosto do ano passado 93.510,24, tá? Isso foram doações de pessoas físicas, esse valor entrou na conta do fundo no ano passado. Não sei se o conselho tinha conhecimento desse valor, dessa receita, mas é importante que tenha, tá? Aí, quando a gente olha a questão, o fundo da criança e do adolescente, vocês estão com valores pendentes de repasse. E aí, a importância daquele cadastro federal lá que eu comentei com vocês. Vocês estão com 3 valores pendentes, provavelmente de 3 anos, tá? Vocês têm um valor pendente de 1.636, um valor de 42.400 e um valor de 39.069. E está apontando como erro domicílio bancário inválido. O que isso significa? Que o Conselho da Criança e de Olímpia hoje tem esse valor preso na Receita Federal, que está disponível para o Conselho e que vocês não receberam porque o cadastro de vocês está com erro lá no Banco de Dados Federal. Aqui tá os links, depois eu posso compartilhar com vocês aonde são feitas as atualizações desses cadastros, tá? Então, da pessoa idosa vocês não precisam fazer, porque o conselho, o fundo do idoso de vocês está ok. Vocês só precisam refazer o da criança e do adolescente, porque está dando aquele erro ali do domicílio bancário. Isso é bem importante vocês refazerem o quanto antes, porque agora as pessoas estão declarando imposto de renda, vai ter valores provavelmente que vão destinar de novo aí para o fundo do município, e vocês vão ter de novo essa inconsistência, né, do cadastro. Aqui é uma orientação de como consultar esses valores, então esses dados são abertos, tá? A Receita Federal divulga isso, eles estão disponíveis lá no site da Receita Federal. É só ir lá em dados abertos, estudos, arrecadação, repasse das doações feitas diretamente no programa do IRPF, FDCA e FDPI. Então, ali tem de todos os anos, vai ter a relação do que foi transferido e daquilo que está pendente. Tem de todos os municípios do Brasil. Então, agora é o nosso espaço para os questionamentos. Boa Chegamos. tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou Ana Beatriz, faço parte do RH aqui da Condumax Incesa também. E esse é nosso espaço, nós temos 10 minutos para a gente poder conversar sobre as perguntas e abrir também para as pessoas que ainda não fizeram as perguntas, poder conversar um pouquinho com a Lília, tá? Lília, nossa primeira pergunta aqui da Laisa é: nós conseguimos captar recursos de empresas sem precisar que esses dinheiros passem pelo conselho? Não, Laisa, porque a premissa do incentivo fiscal é justamente passar pelo fundo municipal, né? Então, o incentivo fiscal, ele é a lei da criança e do adolescente, é a lei do idoso, né? Então, obrigatoriamente, tem que passar pelo fundo para que a empresa tenha dedução fiscal, né? Ela até pode fazer uma doação para o seu projeto, para a sua instituição, mas aí ela não vai poder deduzir do imposto de renda, sem passar pelo fundo, né? Lília, a pergunta do Carlos Eduardo é voltado à lei do esporte, tá? Eu vou te falar, mas se caso você achar pertinente responder em algum outro momento, fique à vontade. Eu Certo. tenho 3 projetos aprovados da Lei de Esportes, com a mudança de 1% para 2%. Como foi aprovado com 1%, posso solicitar agora com o novo repasse de 2%?
Sim, Carlos. Semana que vem a gente vai ter, né, a capacitação da Lei do Esporte, a gente vai abordar esse assunto, mas sim, a partir desse ano, as captações já passaram a ser 2%, mesmo para projetos que foram aprovados anteriormente. O pessoal que está na sala dos conselhos, aqui de Olímpia, perguntou: o recolhimento do imposto de renda pelo app da Receita não aparece como possibilidade de doação no aplicativo da Receita Federal. Desculpa, pode repetir, Ana, não entendi. O recolhimento do imposto de renda pelo app, pelo aplicativo da Receita, não aparece como uma possibilidade de doação no aplicativo da Receita. Não, eu não sei se eu entendi a pergunta, tá? Eu acho, não sei se de repente o pessoal quer falar quem, mas eu não coloquei O pessoal aqui. que está aí na sala dos conselhos gostaria de fazer a pergunta para a Lilian, explicar direito? Eu acho, talvez, que eles estejam com dúvida em como fazer isso dentro da declaração. Eu posso até passar para vocês esse passo a passo. Posso passar por e-mail depois. Tem até um videozinho no próprio site da Receita Federal. Posso ver se ainda está publicado lá, que dá esse passo a passo. Onde a pessoa entra ali no sistema quando vai fazer a declaração, informa a doação, informa o CNPJ do fundo. Tem um passo a passo da Receita Federal. Lília, eles abriram, acho que a Sandra vai falar. Pode falar, Sandra. Oi. Na realidade, a gente queria esclarecer quanto a essa pergunta foi feita da sala dos conselhos, tá? Houve um problema anteriormente, salvo engano, em 2020, né? Que alguém entrou e fez uma alteração do CNPJ do fundo, tá? Da criança, para de uma entidade da cidade, tá? Ele conseguiu entrar e fazer a alteração. E por conta disso, nós ficamos bloqueados para receber as futuras doações, entendeu? Porém, a gente acabou de ficar sabendo nesse instante, a informação que nós tínhamos é que tinha sido regularizado. E nós acabamos de saber nesse instante que realmente não foi regularizado. Você já viu algo nessa situação? Você consegue nos ajudar, Lilian? Alguém informou o CNPJ de uma instituição para a Receita Federal, naquele cadastro, então não foi na doação. Isso, foi Entendi. isso, no cadastro. Tá. Foi eu que tentou Foi um alterar. equívoco de informação. Conan, Beth, como chama? Conan. Alterou dentro do Conan. No cadastro normal faz em setembro ou outubro. Isso, naquele cadastro normal que é feito em setembro ou outubro. Lá. Isso. Aí a pessoa foi e alterou para um CNPJ de uma entidade. A conta também. Alterou o CNPJ e a conta. E não consegue fazer isso, entendeu? Por isso a gente está sem receber doações. Eu não consigo ali, não aparece, né? A gente não tem acesso público. Como é que tá o cadastro de vocês lá? Só tem a informação do erro, que tá dando o erro como domicílio bancário inexistente, dando a entender que o problema está na informação da conta bancária. Mas também talvez seja que a conta bancária não fecha com o CNPJ que foi informado, né? Pode acontecer, já que você está me dizendo que talvez o CNPJ estava errado. Os valores que estão bloqueados, Lilian, não é referente a esse problema que ocorreu, tá? A gente acha que tem um outro problema também. Por isso que a gente comentou aqui agora, né? Tá. Mas a gente está com isso ainda em aberto. Será que vocês conseguiriam verificar alguma coisa para passar para a gente? A gente não consegue ter acesso porque isso não é público, tá? Então, o próprio conselho tem que fazer contato. Esse slide que eu voltei ali a tela agora, ó, tem um número de telefone e tem um e-mail de contato também. E tem o próprio link ali que eu sugiro que vocês entrem e refaçam esse cadastramento. Entendi. Eu acho que vocês teriam que fazer um contato lá com eles para esclarecer de fato o que está dando esse erro, né? Se isso já foi atualizado ou não, né? Entendi. Aí a gente vai verificar, então, tá? Isso, porque isso não é público, né? Daí como tá o cadastro lá dentro não é público. Sim.
Ok, obrigada, Lilian. Por nada. Lilian, a Laisa está perguntando: as empresas que doarem no fundo da criança diretamente para minha instituição, o conselho tem a obrigação de repassar esse dinheiro só para minha instituição ou é necessário lançar um edital e repassar para as ONGs cadastradas e aprovadas? Nós vamos tratar desse assunto agora, logo depois dessa abertura de discussão, nós vamos trabalhar sobre isso. Aí no final, a gente vai ter um novo espaço para discussão, daí a gente pode falar sobre isso de novo, tá, Laisa? Porque eu vou entrar nesse assunto agora, são os próximos slides. Bom, agora então nós vamos tratar do MIROSC. Tem essa sigla que muita gente não gosta muito. Primeiro foi um bicho de 7 cabeças, logo que começou a se falar no MIROSC, mas agora o pessoal já está um pouco mais familiarizado. Então, o que é o MIROSC, né? O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ele trata da Lei 13.019, de 2014, e sempre que os recursos são direcionados aos fundos, eles passam a fazer parte do orçamento público, né? E por isso eles estão sujeitos às regras do marco regulatório. Então, importantíssimo, como a gente está falando de recursos dos fundos da criança e do adolescente, do fundo da pessoa idosa, a gente tem que falar em MIROSC. O que é o MIROSC, então? Vocês devem lembrar lá que teve uma época que se falou muito naquela CPI das ONGs, aí começou uma série de discussões a nível federal de como se fariam, né, para controlar melhor os repasses, para que houvesse maior transparência, né, do repasse de recursos públicos para as organizações da sociedade civil. E aí começou a se discutir sobre uma nova lei. E aí surgiu, então, esse marco regulatório, MIROSC, que foi a partir de uma agenda ampla, né, de discussões. E uma das principais conquistas, então, desse marco foi a Lei 13.019, que define as regras para a celebração de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Então, essa lei, ela reconhece que as parcerias aproximam as políticas públicas, né, das pessoas e das realidades locais, e aí ela tem regras específicas para essas parcerias, né, para esses repasses de recursos públicos. Então, o MIROSC, ele veio para conduzir as regras de todos esses repasses. Então, dos conceitos importantes dentro de todo esse arcabouço legal aí do marco regulatório é a questão do terceiro setor, que são as organizações de natureza privada com os objetivos de interesse público. Por que terceiro setor, né? Quando a gente fala em primeiro setor, a gente tem o Estado, né, o poder público. Quando a gente fala em segundo setor, a gente tem as empresas, né, com finalidade lucrativa. E o terceiro setor, então, são as organizações que não têm essa finalidade lucrativa, né? Elas buscam o desenvolvimento de ações de interesse público, né? E não de lucro, né? Então, dentro do marco regulatório, ele tem essa conceituação de organização da sociedade civil, tá? São as entidades sem fins lucrativos, elas não podem distribuir lucros entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, isso inclui eventuais sobras, resultados. Então, essa é a principal característica de uma entidade sem fins lucrativos, tá? O que é muito importante a gente pensar aqui nesse conceito, tá? Eu sempre friso bastante isso. Quando a gente fala em entidades sem fins lucrativos, o conceito legal é esse. Ela não pode distribuir lucro entre os seus dirigentes. É isso que a lei traz. Por que é importante saber disso? Que não quer dizer que uma entidade sem fins lucrativos ela não possa buscar formas para subsistir. Ela não possa
vender coisas, ela não possa produzir coisas que ela vai ter receitas, ela não pode ter dinheiro na conta, ela não pode ter um superávit lá no final do ano, não, pelo contrário. Isso é questão de planejamento, é questão de organização. Então, não ter fins lucrativos não quer dizer que a organização da sociedade civil tem que estar sempre no vermelho, tem que estar sempre com um pratinho lá, né, pedindo recursos, enfim, dependendo de terceiros para sobreviver. Não quer dizer isso, tá, gente? Então, isso é muito importante. O conceito de sem fins lucrativos é que ela não pode distribuir lucros, mas ela pode sim ter receitas. Deve ter receitas, né? Senão ela não consegue de forma nenhuma sobreviver, né? E aí a gente tem também, dentro desse patamar aí das organizações abrangidas pelo marco regulatório, as cooperativas, as organizações religiosas também. Aí uma coisa importante, uma informação importante é ONG. Por que não? A gente não usa mais o termo ONG, tá? Isso foi uma novidade trazida pelo marco regulatório, porque o termo OSC, ele reforça o caráter afirmativo e abrangente, porque ele não está baseado só numa definição de contraposição à esfera governamental, ou seja, ele traz um sentido positivo de protagonismo da sociedade, mas ele também atua, né, em colaboração com o governo, né? Então, por isso que não se usa mais o termo ONG, né? Então, todas as instituições, todas as entidades sem fins lucrativos, elas são chamadas de OSCs, são organizações da sociedade civil. Esse é o termo correto que se usa hoje. Assim como a gente usa hoje o termo pessoa com deficiência e não mais pessoas com necessidades especiais, assim como a gente usa hoje o termo pessoa idosa e não mais idoso, né? Então, dentro dessa caracterização desse conceito, de entidades, né, sem fins lucrativos, o termo correto de se usar hoje é OSC e não mais ONGs, tá? Dentro do marco regulatório, a gente também tem o conceito dos instrumentos usados para os repasses, tá? Então, antes nós tínhamos dentro da administração pública muito utilizado nos repasses para as organizações da sociedade civil o termo convênio, né? Agora, hoje, a gente tem, através do marco, então, o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. Então, quais as diferenças entre eles, tá? O termo de colaboração é um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as OSCs para consecução de finalidades de interesse público e recíproco. São sempre propostas pela administração pública. O termo de fomento também são finalidades de interesse público, isso sempre, né, vai servir como premissa para qualquer repasse de recurso público, né? Mas as propostas são das organizações da sociedade civil. Então, basicamente, de uma forma bem simplista, sempre que o plano de trabalho for feito pela OSC, pela organização, o instrumento de repasse depois vai ser o termo de fomento. Sempre que a proposta do plano de trabalho for do município, o termo depois, né, um instrumento de repasse que vai ser usado depois, vai ser o termo de colaboração. E aí também temos o acordo de cooperação, que é um instrumento um pouco mais complexo, que aí não envolve a transferência de recursos financeiros, né? É um instrumento que serve para formalizar parcerias, mas sem a transferência financeira, né? Aí, também dentro do marco regulatório, a gente tem o chamamento público, que essa, então, foi até uma pergunta antes, se eu não me engano, da Laisa, né? Que é uma grande novidade trazida pelo marco regulatório, que foi a obrigatoriedade do chamamento público. Então, o que é o chamamento público? É um procedimento que
o objetivo dele é selecionar as organizações, né, para firmar as parcerias. Então, ou para termo de fomento, ou para termo de colaboração, o chamamento é que vai selecionar, né, essas instituições. O objetivo, então, é poder tornar a execução do objeto mais eficaz, né? Ele sempre vai ter um edital, onde vai estar escrito as determinações, as regras, né, de todo esse processo de seleção. Ele vai ter um caráter de publicidade, ele sempre tem que ser publicado no mínimo 30 dias de antecedência à data, né, de entrega da documentação. E também ele vai ter critérios obrigatórios de julgamento, que como é que, se ele é um processo de seleção, ele tem que ter critérios, né, para selecionar as organizações que vão participar desse chamamento, né? Então, o marco regulatório trouxe esse grande diferencial, que é a obrigatoriedade do chamamento público. Assim como a gente tem uma lei de licitações, né, para compra de mercadorias e contratação de serviços pela administração pública, agora a gente tem, para a celebração de parcerias, o chamamento público como regra dentro do marco regulatório. Aí o chamamento público, quando a gente fala no edital do chamamento, ele tem lá no artigo 24 do marco regulatório uma série de regras, tá? Que são coisas obrigatórias a constar dentro desse chamamento público, que é a programação orçamentária, ou seja, da onde vai sair o recurso, é do fundo do idoso, é do fundo da criança e do adolescente, qual o objetivo da parceria, as datas, os prazos, todas as regras, né, que vão envolver essa parceria, o valor previsto para o objeto, as condições de interposição de recurso, minuta do instrumento. Então, se o edital é para um termo de parceria de fomento, então lá no edital tem que ter como um dos anexos a minuta do termo de fomento. Medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou pessoas idosas também tem que estar previsto no edital. Então, isso são regras para quem vai montar um edital de chamamento público, tá? O chamamento público, ele também tem várias regras daquilo que é permitido, daquilo que é vedado. Então, uma das vedações lá na convocação são cláusulas que comprometam, restringam a participação, né, das instituições. É admitido a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados na unidade, ou seja, vocês podem sim prever no edital que só vão poder participar organizações da sociedade civil sediadas, né, ou que vão executar projetos aí em Olímpia. Isso é permitido, tá? Então, vocês podem delimitar o território ou a abrangência da prestação do serviço. Vocês também podem optar no edital por daqui a pouco, a gente não vai exigir que sejam apenas organizações da sociedade civil de Olímpia, mas a gente vai exigir que o projeto seja executado em Olímpia. Daqui a pouco a gente sabe, né? O município sabe, o conselho sabe, que nós não temos no município hoje uma instituição que atenda pessoas com deficiência visual, por exemplo, né? E a gente tem uma verba lá no conselho, no fundo da criança, que a gente quer direcionar, tá lá no nosso plano de ação, que a gente quer direcionar para uma ação, para um projeto específico de atendimento desse público-alvo. Então, vocês podem sim fazer um edital, colocar isso como um dos pontos, né, do objeto, e delimitar lá no edital que o projeto tem que ser executado em Olímpia, o público-alvo vai ser de Olímpia, mas que a instituição, que é a OSC, pode ser de municípios vizinhos ou do estado. Então, isso é possível, tá? O marco regulatório permite, é uma regra admissível. A comissão de seleção, ela é obrigatória, tem que ser designada pelo gestor. Depois eu vou falar sobre a questão quando é fundo específico, que é bem importante que sempre tenha membro do conselho participando.
E será impedida, né, de participar da comissão pessoa que nos últimos 5 anos tenha mantido relação jurídica com ao menos uma das entidades participantes do chamamento público. Então, por exemplo, não pode participar da comissão alguém que tenha tido alguma relação jurídica com uma das organizações que vai participar do edital. Tenha sido diretor, presidente, enfim, tenha tido qualquer cargo, né, nessa instituição. O chamamento público ele também vai ter a sua homologação, tem que ser publicado o resultado no sítio oficial do município, tem que ter a possibilidade de recursos, porque se alguma instituição quer entrar com recurso, ela tem esse direito. Aí tem uma série de documentos que são obrigatórios de serem apresentados, e tem o plano de trabalho, que isso é o que a gente vai trabalhar mais minuciosamente no curso de amanhã, no dia de amanhã, né? Que é o projeto em si, né? Que ele tem também algumas obrigatoriedades que devem constar nesse plano de trabalho, descrição da realidade, forma de execução da parceria, metas. Então, amanhã a gente vai trabalhar especificamente essa questão do plano de trabalho, que é o que de fato vocês vão estar fazendo para poder apresentar ao conselho e poder estar captando recursos posteriormente, né, das empresas. Então, a Lei 13.019 e os bancos de projetos. Aí agora a gente vai entrar naquele assunto que a colega comentou ali antes, ou fez a pergunta, né? E eu disse que a gente ia tratar agora, que é um assunto bem sensível. Eu digo sensível porque existem diferentes frentes de atuação em diferentes nos municípios, de maneira geral, né, a gente tem diferentes opiniões sobre esse assunto, né? Então, tem conselhos que defendem a doação dirigida, tem conselhos que não querem a doação dirigida. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é informação sobre a possibilidade de fazer a doação dirigida e a possibilidade de não fazer a doação dirigida, porque essa é uma decisão muito própria do conselho, né? O conselho é que decide como é que ele quer atuar nesse aspecto, né? Nesse aspecto. A gente tem, a nível federal, uma discussão na justiça, inclusive, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, vocês devem estar a par do CONANDA, em relação à questão de doação dirigida, mas já tem também uma alteração do artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados, agora foi para o Senado. Então, é uma alteração da lei muito importante, que afeta bastante diretamente os conselhos da criança e do adolescente, que é o quê? A inclusão no artigo 260, bem clara, de que as doações dirigidas são possíveis. Então, hoje existe uma discussão muito grande, inclusive pelos tribunais de contas, né, dentre os tribunais de contas, porque cada um entende de uma forma. Então, o que eu sempre digo, o que permanece hoje é que os conselhos têm um grande poder na mão de decisão, um grande poder de deliberação, né, nas suas mãos. Então, é muito importante que o conselho discuta muito bem esse assunto e tudo que decidir torne sempre público, né? Documente tudo que decidir, porque isso é o que importa depois frente a qualquer intervenção, enfim, ou qualquer fiscalização que houver por parte de Tribunal de Contas, né, ou qualquer questionamento que houver. O conselho, então, desde que faça tudo da forma correta, né, que tenha tudo sempre muito documentado, então a possibilidade de ter problemas, ela é praticamente nula, né? Então, o que eu posso dizer para vocês em relação ao banco de projetos, tá? Eu sempre uso como exemplo o Tribunal de Contas do Paraná, que hoje é o que tem isso de maneira mais forte, assim, divulgado. Eles têm site, eles têm banco de projetos muito atuante, eles captam muito recurso através dos bancos de projetos. Então, se vocês entrarem lá no Conselho Estadual do Paraná, conselhos municipais também, vocês vão ver que
que tem um banco de projetos em vários municípios do Paraná, e o próprio Tribunal de Contas lá é muito atuante nesse sentido e tem vários pareceres defendendo o banco de projetos e defendendo as doações dirigidas. Por que que ele defende as doações dirigidas, tá? Deixa eu passar aqui. Por que que ele defende as doações dirigidas e a maioria dos defensores também tem essa opinião? Porque ela aumenta significativamente o potencial de captação de recursos. A gente sabe que as empresas hoje, todas elas, principalmente as empresas maiores, têm compliance, têm auditorias, também são fiscalizadas, né? E elas também querem acompanhar os projetos, né? Porque hoje as empresas elas apoiam projetos justamente por questões de responsabilidade social, né? Elas querem atuar junto à comunidade, elas querem apoiar causas que elas consideram importante, e o incentivo fiscal é um poder que foi dado a elas, né, de escolher para onde vai parte do recurso público, né, parte do seu imposto, de poder estar escolhendo, olha, eu acho que é importante determinada demanda na minha comunidade, ou eu gostaria de apoiar determinada demanda dentro da minha comunidade. Então, nada mais justo que, além de poder escolher, ela possa acompanhar depois, né, a execução desse projeto. Quando a empresa não consegue fazer essa doação dirigida, ela não consegue acompanhar depois, é muito difícil esse controle. Porque por mais que o fundo seja organizado, que o conselho seja organizado, depois nós vamos... É muito difícil, não presenciei até hoje, um conselho que depois consegue filtrar todas as doações, saber para quem foi, porque depois acaba indo para um bolo só, né? E mandar relatórios depois para as empresas de quem, para onde foi o recurso, em qual projeto foi usado, em qual ação, né, aquele recurso foi utilizado. Então, esse controle pós-doação, ele é muito difícil se a doação não for dirigida. Então, as empresas, elas também têm um planejamento estratégico, elas também têm foco de atuação, elas também querem apoiar causas que estão ligadas ao seu planejamento estratégico. Hoje a gente tem ESG, a gente tem, né, ODS aí que as empresas estão intimamente ligadas, né? E elas, então, optam normalmente por apoiar projetos os quais estejam alinhados com todas essas questões. Então, a doação dirigida, ela com certeza potencializa a captação de recursos. Aí, claro, alguns municípios, principalmente os menores, alegam que a doação dirigida prejudica entidades menores, ou prejudicam, daqui a pouco, algumas entidades que não têm um potencial de relacionamento maior, ou que não têm um potencial de busca maior. Hoje a gente tem a possibilidade de consultorias, inclusive, para isso, né? De captação de recursos, tem editais que empresas publicam. Então, tem uma série de ferramentas aí que essas entidades podem estar buscando para captar recursos, né? E uma das possibilidades que o próprio CONANDA, né, o Conselho Nacional, sugere é que os recursos, parte dos recursos captados das doações dirigidas, fiquem para o fundo. Então, vamos supor que tem um determinado valor lá que uma OSC captou, 20% fica para o fundo. E aí o fundo vai direcionar esse valor para essas entidades menores que não captaram, ou vai fazer um edital, enfim, vai definir as regras para a distribuição desse recurso, né? Então, isso é sim um assunto sensível. Eu sei que vocês aí, pelo que eu conversei com a secretária de Assistência Social, vocês não têm feito isso hoje, né? Vocês estão captando e distribuindo depois do fundo a verba, né? Mas existe sim a possibilidade legal de fazer a doação dirigida, de fazer o banco de projetos. Por experiência com outros municípios, outros locais, eu posso dizer que sim, isso potencializa a captação, até porque muitas empresas grandes fazem editais para distribuir os recursos, e se vocês não têm a chancela, não têm a aprovação do projeto, vocês não conseguem nem cadastrar nesses editais.
Falo, por exemplo, de Banco Itaú, enfim, tem inúmeras empresas que elas fazem editais para selecionar projetos. E aí, se vocês não têm o projeto aprovado, vocês nem conseguem inscrever nesses editais, né? Então, sobre a legalidade, então, do banco de projetos, tá? O incentivo fiscal teve sua implementação atribuída precisamente à esfera destinatária. São os conselhos que possuem competência de forma exclusiva para disciplinar a matéria e gerir as receitas. O que é necessário para que vocês tenham um banco de projetos no município? A lei municipal de criação do fundo, ela tem que prever as doações dirigidas, regulamento pelos respectivos conselhos para adoção ou permanência do banco de projetos. Aí a gente tem no chamamento público pelo conselho o amparo legal a nível federal. Então, o próprio decreto federal que regulamenta a Lei 13.019, ele traz lá a informação de que o chamamento público para celebração de parcerias executadas com recursos de fundos específicos, que é o caso do Fundo da Criança ou Fundo da Pessoa Idosa, poderá ser realizado pelos respectivos conselhos gestores, ou seja, pelos conselhos da criança ou da pessoa idosa, né? Então, quais são as etapas, tá? Recomendação de etapas para as doações dirigidas. Primeiro, então, a regulamentação do fundo, que esteja lá nas receitas que podem ocorrer essas doações. CNPJ e conta bancária específica de cada fundo, que vocês já têm, né? Resolução do conselho regulamentando o banco de projetos. Resolução do conselho regulamentando a remuneração do captador de recursos, que dentre as prioridades do plano de ação, que aí eu falei lá no início para vocês a importância do plano de ação, né? É facultado ao doador indicar a destinação de sua preferência. Então, é bem importante que vocês citem isso no plano de ação, essa possibilidade. O edital de chamamento para chancela. Qual a diferença aqui, tá? Quando vocês fazem um edital para distribuir a verba do fundo, vocês vão já aprovar os projetos conforme o valor que vocês têm captado já no fundo, né? Aqui vocês podem fazer um edital só para chancelar projetos. Então, vocês vão fazer um edital para que as OSCs apresentem um plano de trabalho, no qual elas vão estabelecer metas ali, um valor que elas querem buscar fora, que elas querem captar de recursos. Então, é um edital de chancela e não de repasse do fundo. Elas vão receber apenas uma autorização, um certificado para captar recursos. Aí a comissão, tem que ter sempre uma comissão, né, para aprovar os projetos. Tem que divulgar os projetos aptos a captar recursos. Então, cada organização vai receber um certificado de captação. Aí depois tem a captação de recursos por cada organização, né, que são as doações dirigidas. Aí tem a emissão de recibos, que isso vocês já fazem hoje, né? A aprovação do plano de trabalho do projeto captado. Aí depois a abertura do processo administrativo para formalizar o termo de fomento, que aí é o processo normal administrativo que vocês já fazem hoje quando tem alguma verba para receber do município, né? A DBF, então, que é aquilo fundamental que o contador do município tem que fazer anualmente. Execução do projeto, prestação de contas e monitoramento e avaliação. Então, essas são as etapas, são 15 coisas que devem acontecer para que vocês tenham hoje um banco de projetos e para que a doação dirigida ela possa de fato ocorrer aí no município, tá? Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre as leis municipais aí, tá? O decreto municipal de vocês, ele fala, o decreto de vocês que regulamenta a Lei 13.019, tá? Porque o marco regulatório é uma lei federal, 13.019, mas ele tem um decreto regulamentador, tanto a nível federal como a nível municipal.
Então, todos os municípios também têm o seu decreto que regulamenta a Lei 13.019. Aí, em Olímpia, esse decreto é o 6.713 de 2017. Esse é um decreto bem importante, tá? Vocês também terem conhecimento dele, porque qualquer recurso que vocês forem receber do município, as regras para o recebimento desse recurso estão nesse decreto, tá? E aí vocês têm lá no artigo 23 a previsão de que o chamamento poderá selecionar mais de uma proposta, mas ele não traz, e aí isso é uma sugestão que eu dou, de que ele pode ser realizado pelos conselhos. Então, isso seria uma sugestão de acrescentar no decreto municipal. Por quê? Porque aí o conselho pode fazer o edital de chancela, né? Além do edital aquele que vocês já fazem para distribuir verbas que já estejam captadas no fundo, vocês também podem fazer edital de chancela e aí tá autorizando as organizações a captarem recursos para os seus projetos, né? Normalmente, os conselhos que trabalham nessa sistemática de banco de projetos, normalmente eles fazem 2 editais por ano, um para chancela de projetos e um para distribuição de verba do fundo. Aí existe, então, a necessidade de prever as doações dirigidas na lei que estabelece as receitas do fundo. Então, lá no Fundo da Criança e do Adolescente, que é a lei municipal de vocês, a 3.794, ela diz ali no artigo 26 quais são as receitas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, né? São várias ali, todos aqueles incisos que estão citados ali, do 1 ao 9. Aí a gente teria a sugestão é que vocês incluíssem no artigo 26 o seguinte inciso: doações de pessoas físicas e jurídicas, inclusive as dedutíveis do IR, conforme o disposto no artigo 260 da Lei Federal 8069, incluindo doações dirigidas a projetos previamente aprovados através de edital de chamamento público ou banco de projetos. E aí, se o conselho achar pertinente, dos recursos destinados direto às entidades via conta do fundo, ficará retido 20% para posterior deliberação do conselho. Que aí esses 20% soma as outras verbas que estão no fundo, para depois o conselho fazer um edital, aí não de chancela, mas um edital de distribuição da verba que está no fundo, né? Aí a mesma coisa é necessário incluir na lei de criação do fundo do idoso, que é a Lei 4.001 de 2015 aí do município. Então, lá no artigo 3º dessa lei, estão as fontes, né, de receitas do fundo, dos incisos 1 ao inciso 8, e aí teria que incluir nesse artigo 3º também as doações de pessoas físicas e jurídicas dedutíveis do IR, conforme a Lei Federal 12.213, que é a do Fundo do Idoso, né? Além disso, é importante, então, uma resolução do Conselho regulamentando o banco de projetos, reforçando aqui ó, a necessidade de discussão nos conselhos, porque isso é um assunto que o conselho tem que discutir e ver se realmente quer incluir né, na sua deliberação a doação dirigida. Aí, então, na parte do chamamento público, então, a gente tem a publicação do edital, que é o chamamento prévio ao aporte de recurso pelos doadores, e ele é feito para que as organizações contempladas recebam o certificado de autorização para captação de recursos. Aí sempre tem que ter uma resolução instituindo a comissão de seleção, que vai selecionar né, as organizações selecionadas né, para o projetos selecionados, né? E aí depois tem a publicação do resultado e a emissão desses certificados, que vai dar o direito a essas organizações para captarem os seus recursos. E aí a gente também tem o edital que é para distribuição de verba do fundo, conforme eu já expliquei, que também funciona da mesma forma. Tem que ter a comissão de seleção e tem que publicar o resultado. Hoje, pelo que eu entendi, vocês têm a comissão de seleção, sempre tem a comissão de seleção do município, tá? Mas eu não sei se vocês estão tendo participação, o conselho, nessa comissão de seleção.
Então, por isso, porque eu não vi nada no decreto ali a respeito disso. Por isso até que eu sugeri daqui a pouco, né? É importante para o conselho, isso potencializa a participação de vocês, né? Eu acho bem importante quando se trata de edital para distribuição de verba do fundo, que o conselho participe dessa comissão, né? Que tenha pelo menos um membro do conselho participando da comissão de seleção. Então, a regulamentação municipal, né, quando fala da comissão de seleção, ela não cita. Eu até coloquei aqui, ó. Está previsto hoje no decreto municipal que compete ao chefe do Poder Executivo instituir a comissão de seleção. Isso está lá no artigo 5º. Ela não menciona, a exemplo de muitos municípios, que a maioria dos municípios tem isso no decreto municipal, ela não menciona a participação de representante dos fundos. Normalmente, a redação que está no decreto municipal de outros municípios, que é também o que está no decreto federal, né? A seleção de parceria executada com recursos de fundo específico poderá ser realizada por comissão de seleção a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei 13.019. Então, isso, né, só para vocês saberem que existe essa possibilidade, que hoje não está prevista aí no decreto municipal de vocês, que é a participação do conselho na comissão de seleção dos projetos. Aí temos a resolução CONANDA número 218, que é a resolução que institui no Fundo Nacional a remuneração do captador de recursos, que isso possibilita que os conselhos municipais também emitam uma resolução, e aí as organizações podem prever nos seus projetos, prever nos seus planos de trabalho, uma rubrica para isso. O que isso facilita? O trabalho de captação de recursos de vocês, né? Na medida em que vocês podem legalmente prever uma rubrica de captação de recursos, as organizações menores, que daqui a pouco não tem pessoal específico para isso, preparado para isso, pode estar contratando, pode estar terceirizando esse serviço e vai ter a rubrica lá específica no plano de trabalho para depois ela remunerar, depois da captação, né? Ela poder remunerar esse profissional. Então, isso é mais um argumento para aquelas organizações que são contra a doação dirigida, né? Com o argumento de que não tem pessoal para isso, né? Para estar buscando esses recursos. Isso é um indicativo importante de que existe essa possibilidade legal que o próprio Conselho Nacional, né, viu a importância disso, publicou uma resolução nesse sentido e abriu aí a possibilidade para que os conselhos municipais também façam essas resoluções. E é por isso, por hoje é isso de assuntos. Acho que agora nosso novo espaço, então, para questionamentos. No outro bloco teve uma pergunta, se eu não me engano, foi de Liza, perguntando sobre a doação dirigida. Não sei se a Liza está aí ainda, se ela quer, se eu respondi com as explicações à pergunta dela, ou se ela quer. Liza está. Gostaria de comentar algo, Liza? Liza disse que ela entendeu, Lília. Certo. Então, legalmente é possível sim, é possível vocês terem o banco de projetos, é possível ter a doação dirigida, desde que vocês sigam aqueles preceitos legais ali, né? Que vocês tenham, então, na legislação municipal, essa previsão, que vocês alterem essas leis municipais, que vocês tenham um plano de ação devidamente formalizado pelo conselho. O plano de ação ele é relativamente simples, tá? Se vocês realizam a conferência aí no município? Lília, a Liza disse que ela vai fazer outra pergunta. Ah, tá bom. Liza, se você puder abrir o microfone. Ela mandou aqui. Poderia explicar sobre a plataforma Prosas? Ela é outra plataforma de captar recursos? Sim, a Prosas também é uma plataforma de captação de recursos. É um banco, né, no qual as organizações inscrevem projetos, né, aprovados. Aí tem que estar com a chancela, né, tem que estar com a aprovação
assim como existem outras, né? E aí as empresas que fazem parte dessa plataforma acabam escolhendo projetos ali que se alinhem à sua causa, né, estratégica, que é aquilo que eu expliquei antes, né? Que tem empresas que não aportam recursos se elas não vão depositar para o fundo sem saber para onde vai, ou daqui a pouco sem poder escolher qual a causa que elas gostariam, né, de estar apoiando. Então, a doação dirigida, ela permite justamente isso, que a empresa possa tanto priorizar o apoio a causas que ela considera mais relevante dentro da comunidade onde ela está inserida, né? Assim como permite que ela possa acompanhar depois o desenvolvimento desse projeto, né? Isso que eu acho que é assim o principal motivo assim da relevância para as empresas, né, de poderem fazer a doação dirigida. É fazer esse acompanhamento pós-doação, né, de acompanhar o projeto, de ver de perto, né, mesmo aonde foi aplicado o recurso, se realmente está chegando ao resultado final lá que elas gostariam, né? Então, isso é bem importante. Gostaria de pedir um espaço aqui agregando, eu coloquei no chat já o gestor web dentro do que a Lília está falando, tá? A parte da gestão de um projeto incentivado. O proponente, muitas vezes, ele precisa de uma gestão, do início ao fim do projeto. Então, a plataforma ajuda também, após um projeto aprovado, vamos dizer assim, passada toda a etapa que a Lília, né, tá explicando para vocês elaboram um projeto e um projeto aprovado. A partir daí, pode se colocar numa plataforma para otimizar a sua captação, e a partir da captação, existe uma operacional, do início ao fim, com o projeto, que também a plataforma ajuda a orientá-los, né? Fechou o projeto, captou, depois precisa da parte de documentação, contratos, certidões. A partir daí, o que vai ser feito? Um cronograma, pré-cronograma para apresentar à empresa patrocinadora. Quando vai executar o acompanhamento disso, relatórios, até a prestação de contas, que tão importante quanto, acho que a Lilian vai falar mais isso amanhã, né? É prestar contas ao governo de tudo aquilo que você fez. A diferença de um projeto incentivado, de um projeto que você pega ou com verba direta ou com outras fontes, é que você deve satisfação, vamos dizer, ao governo, né? Então, a importância disso é grande, e essas plataformas servem para isso também, para ajudá-los do início ao fim nessa gestão, como suporte e até como indução de novos processos dos próximas etapas aí. Isso aí. Porque o recurso ele é público, né? Ele é uma dedução do imposto de renda, ele não deixa de ser público e ele vai para o fundo, passa pelo fundo, ele continua sendo público, né? Então, o marco regulatório ele traz justamente todas essas regras, né? Porque é um recurso público, né? E assim, exatamente, amanhã a gente vai falar da questão de plano de trabalho, de prestação de contas, que tudo está muito alinhado ali no plano de trabalho, a gente tem que cuidar, inclusive, o que a gente vai prever no plano de trabalho, porque tem que pensar que depois tem que prestar contas disso, né? Então, isso é fundamental. Tem que pensar no todo, né? E eu vi que alguém respondeu ali que sim, que vocês fazem as conferências a cada 2 anos, perfeito. Então, a conferência ele é um indicador importante que vocês podem usar para a elaboração do plano de ação, tá? E o plano de ação ele não precisa ser complexo. Eu sempre digo isso, principalmente se o conselho não tem um plano de ação, ou não tem o hábito de fazer um plano de ação, o primeiro faz mais simples, não faz para 4 anos, faz para 1 ano, faz para 2 anos, né? Porque pode até colocar ali no próprio plano que ele é provisório, né? Que depois se fará né? O conselho vai fazer para um período maior. Porque o importante é ter o plano de ação. Vocês não podem não ter o plano de ação. Ele é bem importante, assim, inclusive para concorrer a determinadas verbas, o conselho tem que ter esse plano de ação. E aí vocês podem estar usando o plano de ação depois para seguir aqueles demais passos ali, né? Que a gente colocou para o banco de projetos, né? Para publicar o edital, para poder selecionar as organizações. Então, tudo isso está extremamente interligado.
Então, dos editais, ficou bem claro que são 2 tipos que vocês podem fazer, um para chancela dos projetos e um para distribuição de verba do fundo. Hoje, pelo que eu sei, vocês só estão fazendo esse de distribuição da verba do fundo, né? E a importância da questão do edital é que vocês podem, sim, ter um membro do conselho na comissão de seleção, que isso é bem importante. Importante sempre divulgar também as ações, sempre divulgar os resultados das ações. Isso é de fundamental importância, assim, vocês terem um canal de comunicação, inclusive com o resultado dos projetos, isso alavanca também bastante as doações. Quando a gente fala em doações de pessoas físicas, vocês viram ali que vocês têm um potencial na cidade bem grande, né? Que hoje não está sendo usado, né? Então, daqui a pouco está faltando uma divulgação aí dos projetos, do que vocês têm na cidade funcionando, e a gente sentiu uma dificuldade até de conseguir fazer o levantamento, né, Andréia, das instituições e do que estava funcionando na cidade. Então, se daqui a pouco vocês conseguem montar um site lá do Fundo Municipal, né, ou do Conselho Municipal, poder divulgar quais os projetos que vocês têm, resultado desses projetos, né? Daqui a pouco vocês vão conseguir que as pessoas da cidade, que as pessoas físicas, né, conheçam esses projetos e também possam doar, né? Não só as empresas. Acho que a Laísa colocou aqui alguma coisa. Até me perguntaram sobre essa questão de doação pessoa física, Lília. A partir de um projeto, né, existente, aprovado, tanto pessoa física quanto jurídica, aí pode aportar nos projetos. Pode sim. A diferença da pessoa física é que ela sempre, o valor que ela depositar entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, ela só vai deduzir na declaração que ela fizer no ano seguinte. Então, normalmente as pessoas físicas deixam para depositar lá no finalzinho do ano, para elas não adiantarem, né, com tanta antecedência. Ou elas optam por fazer na própria declaração, que daí baixa para 3%, né? E as empresas, elas têm a sistemática de aporte ou trimestral, ou mensal, ou anual. Então, depende ali do sistema contábil da empresa. Então, a maioria trimestral ou anual. São poucas que fazem aportes mensais, né? Na distribuição Lília, das nós verbas... temos a última pergunta da Laísa. Isso. Na distribuição das verbas do fundo, o valor separado para as instituições será igualitária ou de acordo com o orçamento de cada OCS? Tá. Isso, pelo que eu entendi, Lais, a tua pergunta é em relação ao montante que está lá no fundo, né? Quando não é doação dirigida, né? Tem um determinado valor lá no fundo e vai fazer um edital para distribuir para as entidades, é isso? É dessa verba que você está falando? Tá. Sim. Então tá. Se tem uma verba no fundo e vai ser publicado um edital para a distribuição dessa verba, o edital vai definir as regras. Uma das partes obrigatórias lá do edital é definir como é que vão ser selecionadas as organizações, tem que ter pontuações. E aí o edital vai elencar critérios. Por isso que é muito importante sempre a participação do conselho na elaboração do edital. Aquele slide que eu passei antes, de que me estranhou um pouco, que não está previsto no decreto municipal, a participação do conselho na elaboração do edital, ali na publicação do edital, me causou estranhamento justamente em razão disso, porque o próprio decreto municipal traz a participação do conselho no edital. Por quê? Porque é importante que o conselho defina essas regras, né? Talvez o jurídico lá do município não entenda a complexidade da atuação das organizações, e o conselho tem que estar junto na definição desses critérios. Então, daqui a pouco, um dos critérios vai ser número de pessoas atendidas, um valor per capita. Então, tem que ter critérios, com certeza, para definir o limite de valor para o projeto, o limite de valor por ação. Não pode um projeto que vai atender 300 crianças, por exemplo, receber o mesmo valor que um projeto que vai atender 10 crianças, né? Então, o critério dessa distribuição ele vai estar definido no edital. Isso é fundamental.
É uma parte muito importante do edital e que o conselho tem que ter uma comissão que vai discutir isso para poder elaborar o edital. Respondi a tua pergunta, Laisa? A Laisa respondeu que sim, Lília. Nós temos uma pergunta do Instituto Santa Filomena. Caso tenha uma pessoa que faz parte da instituição, que já fez parte da diretoria dessas empresas colaboradoras, pode participar normalmente? Comentou algo sobre, porém não entendi muito bem. Tá. O que eu comentei, na verdade, foi sobre a questão da comissão de seleção. Que a comissão de seleção, ela não pode, né? Tem uma vedação legal pelo marco regulatório, que quem vai participar da comissão de seleção, ela não pode nem ter relação atual com as instituições que vão participar do edital, e nem ter tido nos últimos 5 anos. Então, por exemplo, a Andrea faz parte de uma instituição hoje, né? E aí ela vai fazer parte da comissão de seleção que vai avaliar os projetos. Ela não pode participar da comissão, ou a entidade dela não pode participar do edital. Ou nos últimos 5 anos, ou hoje ela não faz mais parte da instituição, mas há 2 anos atrás ela era presidente daquela organização, né, daquela instituição. Então ela também não pode participar. Então a vedação é em relação à comissão de seleção, em relação às organizações. Então, é bem importante que quem vai participar da comissão não pode apresentar projeto naquele edital, né? Tem que estabelecer bem isso aí, é um critério importante que vocês têm que definir. Em último caso, se todas as pessoas que participam do conselho, normalmente não acontece, né? Porque sempre tem membros do governo, né? Então, não existe essa possibilidade, mas na pior das hipóteses, se nenhuma das pessoas, né, que vai participar do governo pode participar da comissão ou não quer participar da comissão, e as outras entidades todas vão participar do edital, nenhuma delas pode participar da comissão. Daí a comissão tem que ser montada com pessoas do município mesmo, da prefeitura, né? Da assistência social, enfim. Deu para entender o pessoal do Instituto? Eles responderam que sim, Lília. Certo. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, pessoal. Até amanhã.